Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que vocês vão estar assistindo esse vídeo, porém eu sou o professor Carlos Rodrigues e essa é a nossa primeira aula de Química, né? Da unidade de ensino Carlos Martins, Pedreiras, Maranhão, e a série é o nono ano. Vamos lá, vamos ver o que é que essa disciplina espera, o que é que nós vamos aprender, né, sobre Química. Antes, eu queria pedir que vocês, ao assistir, né, assiste uma primeira vez, tá? Presta bastante atenção. E depois assista novamente, porque eu vou precisar que vocês façam anotações no caderno de vocês, tá? Porque muitas das informações que eu vou colocar aqui nos slides para vocês não tem no livro, tá? E é muito importante que vocês tenham informações extras para que fique melhor, para que vocês entendam melhor o que é que está escrito lá no livro de vocês, tá bom? Então vamos lá, tá combinado assim? Assistam primeiro e depois revejam o vídeo novamente para poder fazer as anotações, tá ok? Vamos lá. Bom, capítulo 1, reações químicas. Nesse capítulo nós vamos entender e aprender o conceito de matéria, tá? Nós vamos saber o que é matéria. Depois nós vamos revisar, né, os estados da matéria que vocês aprenderam lá no primário e vamos falar sobre o estado sólido, sobre o estado líquido e sobre o estado gasoso da matéria, tá? Nós também vamos revisar as mudanças de estados físicos da matéria, tá? A gente vai falar sobre o processo de fusão, de solidificação, de evaporação ou ebulição. Vamos falar sobre condensação, sublimação e ressublimação, ok? Então, prestem bastante atenção e depois revejam em caso de dúvidas, tá ok? Bora lá. Módulo tópico 1, matéria. O universo conhecido manifesta-se basicamente através de duas formas: matéria ou energia. Na verdade, não é matéria ou energia, é matéria e energia, tá? Então a gente encontra essas duas coisas no universo. Uma depende da outra, tá? Então, esses dois aspectos, embora diferentes, eles permanecem a mesma realidade, como eu acabei de falar para vocês. Um depende do outro. Cientificamente, olha aí, ó, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou ocupa espaço, tá? Então, todas as vezes que se fala de matéria, nós estamos falando de tudo aquilo que compõe o universo. Sabe por quê, pessoal? Porque olha só o conceito. Matéria é tudo que tem massa. Aí você pode perguntar, e o que é massa, professor? Olha aí, ó, não tem essa informação no livro. Massa é a quantidade de átomo, né? A quantidade de átomo que a matéria possui. E o átomo, pessoal, ele está presente em tudo. Ou seja, tudo que existe no universo é matéria, tá? E ocupa um lugar no espaço. De modo mais simples, a matéria é tudo aquilo que tem existência física, né? É algo real. Por exemplo, água, terra, ar, borracha, porcelana e papel são exemplos de matéria. Muito bem. Agora a gente vai falar sobre os estados físicos da matéria, tá? Primeiro vamos falar sobre o estado sólido. Prestem bastante atenção que aqui tem informações que no livro de vocês não tem. Então, materiais sólidos são caracterizados por apresentar formas definidas, né? Então, assim, quando você observa um objeto, você vê que ele tem um formato. Aquele formato é definido, né? Ele não é alterado. Ele pode até ser alterado. O que acontece é que mesmo depois, por exemplo, se você pega uma pedra e quebra, você vai ter o material sólido ainda, né? Dizer que um certo material apresenta forma cúbica, arredondada, cilíndrica, retangular ou irregular é uma descrição macroscópica, ou seja, um fato observável.
Então, quando você fala a palavra macroscópica em física e em química, pessoal, você quer dizer que é aquilo que dá para ver com os olhos, tá? Porque assim, porque existem coisas que a gente só consegue visualizar com a ajuda do microscópio, né? Que é o que a gente chama de microscópico, né? Coisas microscópicas, extremamente pequenas que os nossos olhos não conseguem enxergar. Então, materiais no estado sólido, eles são sempre macroscópicos, né? A gente consegue visualizar através dos olhos, né? Muito bem. A teoria cinética, ela explica esse fato com base no seguinte modelo: o estado sólido, a atração entre as partículas constituintes do material é muito grande. Entre elas, se encontram em posições fixas, com baixíssima liberdade de movimento, vibrando apenas em torno de suas posições. Olha aí, pessoal, essa é uma informação extremamente importante sobre o estado sólido. Primeiro, vamos entender o que seria uma teoria cinética. Em física, toda vez que a gente fala em cinética, nós falamos de movimento, ou seja, tudo que se move. Então, quando se tem uma teoria cinética, então eu tenho uma teoria do movimento. O que é isso? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que no estado sólido, né, quando você olha microscopicamente para um objeto, se você pegar, por exemplo, um pedaço de pedra e colocar ela no microscópio ultrapotente, você vai observar as partículas e as moléculas que formam o material da pedra muito próximas, elas estão praticamente grudadas uma na outra. E outra característica disso é que elas não estão se movimentando, elas estão praticamente paradas. Com isso, eu quero dizer o quê? Que a energia cinética no estado sólido é baixa, né? Ela tem as partículas, as moléculas, elas têm pouco movimento no estado sólido, tá? Elas apenas ficam o quê? Vibrando, né? Em torno de suas posições. É como se elas só se tremessem, tá certo? Vamos ver agora um vídeo que ilustra exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Bom, percebam aí, eu tenho um modelo de uma molécula. Essa é a molécula da água, né? É um modelo fictício. Eu tenho aí 3 átomos, né? Um em vermelho, que é o oxigênio, e 2 em cinza, que é o hidrogênio, né? Que é o famoso H2O, certo? Então, essa molécula, pessoal, como vocês podem observar agora aí, ó, se eu pegasse um cubo de gelo e fosse olhar ela no microscópio, eu ia observar exatamente dessa forma. Ó. Percebam que as moléculas de água elas estão muito próximas uma das outras e elas praticamente não estão se mexendo, né? Elas estão praticamente paradas. Mas como se trata de um gelo, né, a gente sabe que a água no estado sólido é o gelo. E à medida que a temperatura vai agindo, né, nessa molécula, o que é que acontece com os átomos, né? Eles começam, ó, a vibrar, eles começam a se mexer. E essa vibração é a energia cinética, né? Então, a temperatura aumenta a energia cinética das moléculas, fazendo com que elas comecem a se movimentar. E esse movimento, ele é variável de acordo com a temperatura. O que isso quer dizer? Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética, mais rápido as partículas e as moléculas vão se mover, né? E, obviamente, vai acabar mudando de estado físico, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos lá, prosseguindo. A gente vai falar agora sobre o estado líquido. Prestem bastante atenção também. Bom, no estado líquido, os materiais líquidos, ao contrário dos sólidos, não apresentam forma definida. Vejam só. Já no estado líquido, a forma é variável. Prestem bastante atenção nisso. Ó. No estado sólido, forma definida ou constante. No estado líquido, forma variável, tá? Não é definida. Além disso,
Assim como os sólidos, os líquidos apresentam baixa compressibilidade. Ah, professor, o que é compressibilidade? Outra palavra que eu nunca ouvi na vida. Bom, a compressibilidade, pessoal, é uma propriedade física, tá, da matéria. Toda matéria possui propriedades e a compressibilidade é uma delas. O que é que isso quer dizer? Que é difícil você comprimir, né? Você, como se você pegasse, tentasse amassar, né? Apertar a água. É difícil você fazer isso com qualquer líquido, né? E elas sofrem pouca dilatação pela ação do calor. O que isso quer dizer? Que, embora você aqueça um líquido, a dilatação, né, o aumento superficial, digamos assim, ou linear, desse líquido vai ser bem pouquinho, então é praticamente igual ao sólido. A única diferença entre o estado sólido e o estado líquido é com relação à forma. No estado sólido, a forma é definida, constante. Já no estado líquido, a forma é indefinida, ou seja, é variável. Um exemplo disso é você pegar 1 litro de água. Você pode colocar esse 1 litro de água em um recipiente quadrado, e aí ele vai assumir a forma quadrada. Você pode pegar 1 litro de água e colocar num recipiente redondo, e ele vai assumir a forma redonda. Então, perceberam aí o que é que eu quero dizer com a forma indefinida ou variável? Beleza. Bom, segundo a teoria cinética, olha aí a teoria da movimentação, né? No modelo de estado líquido, as partículas elas se encontram próximas. Olha só, lá no sólido elas estavam juntas, né? Já no estado líquido elas estão próximas e não juntas uma das outras. Há menor força de atração entre elas em comparação com o que ocorre no estado sólido, né? Então elas têm uma força de atração menor do que no estado sólido. Com consequência, as partículas não assumem posições fixas, ou seja, elas começam a se movimentar, como no estado sólido, movimentando-se com mais liberdade, né? Elas são livres, né? Elas conseguem se movimentar com mais liberdade. Entretanto, elas ficam suficientemente próximas para garantir o que? A baixa compressibilidade. Não quer dizer que por elas serem livres, elas podem aí sair a Deus dará, né, pelo material. Não, elas estão distantes, porém não tão distantes, tá? E elas estão se movimentando. Beleza. A elevação da temperatura provoca o aumento da agitação das partículas, que foi o que eu falei para vocês. A temperatura ela influencia na teoria cinética, né, de movimentação das partículas e moléculas, e do volume total do líquido. Geralmente, a expansão do volume do líquido em decorrência do aumento da temperatura é pequena, um pouco superior à que ocorre com os sólidos, né? Então, assim, os líquidos, quando aquecidos, eles sofrem uma pequena variação no volume, eles ficam um pouquinho maior do que quando eles começaram, né, a ser aquecidos, ok? Aí eu salvei outro vídeo aqui que eu quero que vocês vejam como é o comportamento de moléculas no estado líquido, tá? Prestem bastante atenção. Percebam que eu tenho novamente a molécula de água, né? Olha só, vejam que as partículas, né, as moléculas estão se movimentando e elas já não estão mais tão próximas, né? Elas estão um pouquinho distantes e estão em movimento. Isso se deve, pessoal, por conta do aumento da temperatura, tá certo? Então vejam aí, ó, que à medida que a temperatura aumenta, elas vão ganhando mais velocidade e vão se distanciando mais, né? E isso quer dizer que o quê? Que ela se mantém distante para poder se movimentar, porém não tão distante para poder manter a compressibilidade, ok? Vamos lá para o próximo. O próximo estado físico da matéria, né, o estado de agregação, é o estado gasoso. Bom, no estado gasoso, as substâncias gasosas ocupam todo o recipiente que as contém, dilatam-se com o calor e podem ser facilmente comprimidas, né? Olha aí,
Já no estado gasoso, a característica é completamente o oposto do estado sólido e do estado líquido. Vejam só, a forma, né, da substância no estado gasoso é variável e o volume também é variável. Por quê? Porque, pessoal, o gás ele pode se expandir, ou seja, ele pode se espalhar, mas ele também pode ser comprimido, ele pode ser apertado, digamos assim. Vejam só, quando você, por exemplo, utiliza um desodorante spray, o que tem dentro dele é um ar comprimido, né? É o ar que está apertado dentro do recipiente. Mas quando você aciona a válvula, o ar sai e se espalha por todo o ambiente, certo? Então, essa é a característica do estado gasoso. A teoria cinética, ela explica que a atração entre as partículas é pequena, fazendo que fiquem distantes uma das outras e se movimentem com um alto grau de liberdade. Então, no estado gasoso, as moléculas e as partículas, né, dos átomos que constituem o material, elas são livres, elas se espalham com muita facilidade, elas têm alta velocidade. Isso significa dizer que tem o quê? Um alto nível de energia cinética, né? Por isso, elas não apresentam forma e nem volume definidos, né? Elas são variáveis, como eu já expliquei para vocês. A dilatação deve-se ao aumento da movimentação das partículas em decorrência da elevação da temperatura. Prestem bastante atenção nisso, né? É a temperatura o fator que faz com que a matéria, né, mude de estado físico, tá ok? E eu já expliquei como isso acontece, né? A temperatura faz com que as partículas e as moléculas aumentem a energia cinética, né? As partículas e as moléculas, com o aumento de velocidade, chocam-se, né, uma nas outras como petecas. E aí, quando elas batem uma na outra, elas passam a energia dela para a próxima, e aí aquela que recebeu o choque passa para outra, e assim sucessivamente. Bom, a compressibilidade é possível por causa da distância entre as partículas. Como há muito espaço entre elas, é possível comprimi-las, que foi o que eu expliquei para vocês também. E aí eu também salvei um vídeo para vocês verem como é a questão das partículas e moléculas no estado gasoso. Prestem atenção aí no videozinho. Bom, percebam agora, pessoal, olha aí, ó, as moléculas de água, né, H2O, super distantes e com muita velocidade, né? Elas estão muito rápidas. E essa é uma característica de qualquer gás, pessoal. Eles são super rápidos, têm uma energia cinética muito grande e, além disso, né, uma distância grande entre elas. Isso faz com que eu possa comprimir, né, o gás. E isso é devido à temperatura que é muito alta, tá bom? Muito bem. Vamos dar prosseguimento, porque agora a gente vai falar sobre as mudanças do estado da matéria. Vamos lá. Prestem atenção aí no vídeo. Bom, química, né, os estados físicos da matéria e suas transformações. O que é matéria é tudo que ocupa espaço e possui massa de repouso, ou tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, tanto faz. Os estados físicos são sólido, líquido e gasoso, né, que nós já estudamos, cada um deles. E existe, pessoal, a mudança, né, a passagem de um estado para o outro. E isso decorre do aumento ou da diminuição da temperatura, tá? Então, no estado sólido, o que é que nós temos? As moléculas estão mais próximas, né, pertinhos uma das outras. No estado gasoso, as moléculas estão o quê? Mais afastadas, distantes uma das outras, tá? E aí, pessoal, o que é que vai influenciar? O aumento da temperatura, né? Quando o material é aquecido, né, ela passa do estado sólido para o líquido. E esse processo a gente chama de fusão, né? E quando ele é resfriado, né, que tem um resfriamento, acontece o inverso. O líquido passa para o sólido, que a gente chama de solidificação, tá? Então, a solidificação é a mudança do estado sólido para o líquido. E o gás, né? Quando o líquido é aquecido, o que é que acontece? Quando ele pega mais temperatura, ele passa pelo processo de vaporização. Esse processo de vaporização, pessoal, pode ser chamado
de dar uma pausa aqui no vídeo só para explicar para vocês. A vaporização ela pode acontecer de duas formas, que a gente chama de evaporação ou ebulição. O que seria cada uma dessas formas? A evaporação é o processo natural, por exemplo, quando chove, o chão fica molhado, né? A água está ali. Como é que aquela água some? Os raios do sol aquecem a água, isso faz com que a temperatura aumente, né? As moléculas de água ganham energia cinética e fazem com que a água passe do estado líquido para o estado gasoso, né? Pelo processo natural. Agora, se você pega a água, por exemplo, e coloca no fogo, né? Em uma bacia dentro do fogo, uma bacia não, uma panela no fogo, e aí você acende o fogo, você está fazendo um processo artificial de ebulição, é um processo mais rápido, né? A água ela vai entrar em ebulição, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E esse processo ele é caracterizado pela criação de bolhas, tá bom? E aí nós também temos o inverso, né, que é quando há o resfriamento, que é do estado gasoso para o estado líquido, né, que a gente chama de condensação, né? É o processo pelo qual se passa do estado gasoso para o estado líquido. A condensação, pessoal, é quando o gás que está lá nas nuvens, né, se junta por conta da baixa temperatura e aí se transforma em água novamente, que é o que nós temos o nosso famoso processo chamado de chuva, né? A chuva nada mais é do que o resultado da condensação, quando o gás se transforma em líquido. Isso em tratando de água, tá? Mas qualquer outro gás pode se transformar em líquido. Aí vai depender muito da temperatura, tá? E aí continuando. Mas o sólido, pessoal, ele também pode passar direto para o gasoso sem se transformar em líquido, tá? Ele pode passar, acontece esse processo aí. E esse processo é chamado de sublimação, tá bom? Então, e o processo inverso também acontece, do gasoso para o sólido. Esse processo é chamado de ressublimação. No vídeo vai aparecer sublimação, mas foi um erro, tá? É ressublimação o nome, ou sublimação inversa, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês revejam essa aula para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. A gente se vê na próxima aula. Até mais.